E o Bitcoin começou 2022 pior que o Bahia no Campeonato Baiano. Rapaz, ai, tá complicado, viu? Tá difícil. Pior que o Vitória também, né? Nossa, tá horrível. Um caiu pra Série B ano passado, um caiu pra Série C. Tá um pior que o outro, o bicho tá pegando. E você? Você é Bahia ou você é Vitória? Você não é nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Nem Bahia nem Vitória? É. Não, tá bom, tá bom. Pelo jeito que tá, é melhor não ser nenhum dos dois mesmo, não. Bom, mas fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar tudo pra vocês dessa situação que envolve o Bitcoin, tá? Desse pessoal dizendo que o Bitcoin acabou porque o Bitcoin bateu 370 mil reais e agora tá abaixo de 200 mil, que só em janeiro o Bitcoin caiu 30%, que tem governo querendo proibir o uso de Bitcoin, a transação, mineração de criptomoeda. Calma que eu vou explicar tudo isso pra vocês nesse vídeo. Então fica aí e acompanha. Fala, sócios e sócias, tudo bom com vocês? Bom, pessoal, antes de começar o vídeo, aquele recadinho, você já sabe qual é o recadinho. Por que eu sei que você já sabe? Porque você tá aqui todo o vídeo, você assiste, gosta do conteúdo, você talvez só não tá inscrito. Então se você não tá, já vai clicando no botão de inscreva-se aqui embaixo. E se você gosta desse vídeo, poxa, se ele agregou alguma coisa pra você, se eu trouxe alguma informação importante pra você aqui relacionada ao Bitcoin, clica no botão de curtir aqui embaixo para eu saber que esse vídeo foi bom, que vocês estão gostando do conteúdo, para eu continuar produzindo conteúdos nessa linha, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o vídeo agora. Olha, sem dúvida nenhuma, a pergunta que eu mais recebi nessa última semana lá no meu Instagram foi perguntando sobre Bitcoin. O que está acontecendo com o Bitcoin? Por que os governos estão querendo proibir Bitcoin? Quais são os governos que estão querendo proibir? Por que o Bitcoin está caindo tanto? O que está acontecendo? O Bitcoin acabou? Eu recebi diversas perguntas sobre isso, tanto nas caixinhas de pergunta quanto no meu direct. Aliás, se você não me segue no Instagram ainda, já pega aqui o Álvaro Matheus, coloca lá no Instagram e me segue, porque lá a gente consegue conversar, lá a gente tem um contato mais íntimo, vocês perguntam na caixinha, eu respondo diretamente as dúvidas de vocês no direct também. Então a gente consegue ter uma relação mais próxima do que aqui através de vídeos, tá bom? Mas o que eu mais recebi de pergunta nessa última semana foi sobre Bitcoin. Então no vídeo de hoje eu vou separar em duas partes. Na primeira parte eu vou falar um pouquinho sobre o que está acontecendo com o Bitcoin, todo esse momento que ele está passando. E depois vou falar um pouquinho sobre isso, dos governos quererem proibir o Bitcoin, se isso realmente existe, se eu acho que isso realmente vai acontecer, o que está acontecendo nessa parte burocrática, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com essa parte aqui, que é a parte do que está acontecendo com o Bitcoin. Para começar a entender o que está acontecendo com o Bitcoin, antes de tudo, a gente tem que entender uma coisa muito simples, que é o mercado financeiro é um mercado de expectativa, e isso faz todos os ativos ou subirem ou caírem. Mas uma coisa importante que a gente sempre tem que lembrar é que nada sobe até o infinito. Olha, se você parar para pensar, as árvores não crescem até o céu, então tudo tem um teto. Lembra disso, mesmo que o teto seja temporário e depois desse teto surja um outro teto, mas tudo sempre tem um limite. O Bitcoin no início da pandemia estava sendo negociado a 25 mil reais. Esse troço chegou a 370 mil reais no final do ano passado. É natural que cedo ou tarde chegasse um reajuste, o que não impede que ele suba novamente e ultrapasse 400 mil. Mas se a gente parar para analisar o que aconteceu, essa trajetória toda que temos do Bitcoin, sempre depois de um topo histórico há um reajuste. E depois desse reajuste ele é seguido de mais um topo histórico. Olha esse gráfico que está aparecendo aí na tela dos últimos 2 anos do Bitcoin. Ele subiu para 218 mil, depois ele voltou para 175 mil. Logo em seguida ele subiu de novo para 302 mil e corrigiu para 258. Daí chegou a 340 mil e corrigiu para 161 mil. Daí bateu mais um recorde histórico e chegou a 374 mil. E agora está corrigindo a 193 mil. Ah, Álvaro, então você está falando que depois desse reajuste o Bitcoin vai subir de novo e vai ter outro topo histórico, e vai ter outro recorde de preço. É isso que você está falando, então?
Olha, eu não tô falando isso, tá? Até porque eu não tenho como garantir isso. Eu não sei ver o futuro. Então eu não sei se o Bitcoin vai bater outro topo histórico. Mas qual o ponto? Que existe uma frase que o meu professor de química me disse no ensino médio que eu levo para minha vida, que foi a seguinte: é extremamente raro dois raios caírem no mesmo lugar, mas se caírem, provavelmente cairá um terceiro algum dia. E essa frase significa que se as coisas estão acontecendo repetidamente, é porque existe um padrão. E aí você vai decidir se esse padrão vai interferir ou não nas suas escolhas, seja lá quais forem elas. E além de tudo que eu já disse, nesse ano de 2022 houveram sim algumas proibições ou possíveis proibições do Bitcoin, que foram as seguintes. O governo da China, ele proibiu a mineração de Bitcoin lá em 2021, tá? Foi no ano passado isso. E esse ano saiu a notícia que o Banco Central Russo, ele tá querendo fazer o mesmo movimento. Mas qual o ponto que eu quero trazer sobre isso? Presta atenção. O ponto que eu quero trazer é que as criptomoedas, elas utilizam um sistema descentralizado. O que quer dizer isso? Quer dizer que o governo não pode e não tem como ter acesso ao bloqueio de transações em criptomoedas. Tá, ele pode até transformar isso em um movimento ilegal, mas ele não tem como falar assim, a partir de hoje ninguém mais utiliza criptomoeda aqui no Brasil. Ele não tem como fazer isso, porque ele não controla, não passa por nenhum órgão regulador do governo, não passa por nenhum sistema financeiro, é uma coisa descentralizada. Então o governo, ele não tem acesso e nem muito menos controle sobre isso. O outro ponto que eu queria trazer é que, por mais que ele torne isso ilegal, não é necessariamente só porque é ilegal que isso vai parar de ser utilizado, entendeu? Porque se você parar para pensar, você roubar bens alheios é um crime, certo? E isso é ilegal, tá? A gente tá aqui no Brasil. Me diz um estado do Brasil, um estado só, pode botar aí nos comentários se você souber. Me diga um estado do Brasil que não tenha nenhum registro de assalto em nenhum posto policial. Vai, bota aqui embaixo. Se você conhecer um estado assim, pode colocar aqui embaixo que eu monto minhas malas e viajo para lá amanhã, porque eu não conheço. Então, qual o ponto que eu quero mostrar aqui? Não é necessariamente porque uma coisa é ilegal que ela não vai ser praticada. Claro, o volume vai diminuir porque isso se tornou ilegal, mas uma coisa não vai ser banida simplesmente porque não pode. Existe até aquele desejo do proibido ser mais prazeroso. Isso pode incentivar até parte do mercado a utilizar isso, simplesmente porque existe algo ou alguém mandando ele não fazer, ou proibido que ele faça. E o terceiro ponto é que isso na prática não teria como acontecer, ou a chance seria minúscula, porque para um país realmente proibir o Bitcoin e o Bitcoin parar de ser circulado ou diminuir a movimentação dele, teria que ser uma lei no mínimo internacional. Então, se é proibido o Bitcoin no Brasil, poxa, em todos os outros lugares, em todos os outros países do mundo, continuaria sendo legal e as pessoas continuariam usando. Então, para você conseguir diminuir e tornar o Bitcoin uma coisa ilegal, teria que ser ilegal internacionalmente, tá? Esse já começa pelo primeiro ponto aí, a primeira dificuldade. Todos os países concordarem em fazer uma lei colocando que o Bitcoin é uma coisa ilegal. E o outro ponto é que o Bitcoin ele já está virando até moeda oficial de países. El Salvador, no ano passado, declarou o Bitcoin como uma de suas moedas oficiais no país. Então pensa realmente qual a chance de vários países se reunirem para criarem uma lei internacional que torne o Bitcoin ilegal, sendo que o Bitcoin já é uma moeda oficial, além de participar da economia de vários países, já está começando a se tornar uma moeda oficial de alguns países, como aconteceu em El Salvador. Pensa um instante, qual a probabilidade disso acontecer? Cara, é muitíssimo baixa, tá? Então, qual é a mensagem que eu quero passar para vocês aqui através desse vídeo? Olha, a mensagem é para vocês terem calma. Tem calma, pessoal. O Bitcoin não vai acabar simplesmente porque caiu. Ele teve essa oscilação, tem governo e Banco Central pensando em proibir a mineração de criptomoeda naquele lugar.
Isso causa uma instabilidade, traz um medo para o mercado, isso é natural. Mas como o Bitcoin ele é um ativo de altíssimo risco, essas oscilações são naturais. E você já tinha que ter noção disso antes de investir, caso você invista, né? Antes de você ter ele na sua carteira, você teria que ter entendido tudo isso, para que quando acontecesse esses grandes movimentos, tanto de alta quanto de baixa, você não ficar desesperado, querer vender, achar que perdeu dinheiro, ficar reclamando e chorando para Deus e o mundo que comprou Bitcoin e perdeu dinheiro com Bitcoin. Porque isso é natural, é um comportamento natural desse tipo de ativo. Por isso ele é extremamente volátil, de extremo risco. Só que aí você tem que ponderar. Então, se você não tem Bitcoin e quer ter uma posição, quer começar a investir nessa criptomoeda, talvez agora seja uma boa oportunidade de você entrar e começar a investir. Se você já tem Bitcoin e tem um desejo de aumentar sua posição, talvez essa seja uma boa oportunidade para você comprar mais barato, você aumentar sua posição pagando menos. E se você não tem Bitcoin e não quer ter, tá tudo bem também. O importante é que você seja racional com as escolhas que você vai tomar. Tenta ser o menos emocional possível e o mais racional possível. Essa é uma das habilidades fundamentais para um investidor ter sucesso no longo prazo. Bom, e se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, não se esquece de clicar no botão de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito para você fazer parte da nossa comunidade de sócios e investidores aqui do YouTube. E não se esquece de compartilhar esse vídeo com amigos e familiares que se interessem com esse tema de criptomoeda e que talvez queiram investir em Bitcoin ou investiram e estão com medo porque o Bitcoin está caindo. Manda esse vídeo para eles relaxarem e entenderem que é uma coisa natural, tá bom? Eu vou ficando por aqui, pessoal, eu vejo vocês no próximo vídeo.